Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é pastora Aline, sirvo a Deus junto com meu esposo e tenho muito orgulho de servir a Deus ao pastorado junto com meu esposo na comunidade cristã Jesus a Vida. É uma igreja que sempre propôs por discípulos que a igreja não é feita por templos de mão de homens, mas sim a igreja somos nós, e a igreja somos nós e através de nós. Hoje resolvi, no horário da nossa célula, a nossa célula de mulheres, gravar um vídeo para vocês. Vocês mulheres, ou vocês que estão assistindo agora no canal da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus me incomodou bastante hoje, o dia inteiro, quanto às coisas da parte do Senhor Jesus Cristo. Deus foi me incomodando sobre obrigações. O que são obrigações? Obrigações é tudo aquilo que nós temos que fazer, que nós somos obrigados a fazer, que nós somos determinados. Às vezes, nossas obrigações que temos que fazer são obrigações que fazemos porque determinamos para nós mesmos, e às vezes tem obrigações que temos que fazer porque temos que fazer porque alguém ordenou para a gente fazer. Por exemplo, se a gente trabalha num local de trabalho e o nosso patrão nos dá uma ordem, nós temos que cumprir essa ordem, certo? Então, isso também é uma obrigação. E tem obrigações que nós temos que fazer porque é uma obrigação. A obrigação de arrumar uma casa, obrigação de lavar uma roupa, obrigação de lavar uma louça, obrigação de fazer uma comida, obrigação de cuidar de um filho. Então, esses são os tipos de obrigações que nós temos que fazer. E o que eu tenho pensado, o que o Senhor tem pensado, tem ministrado em meu coração, que vivemos um tempo de obrigações. O que é esse tempo de obrigação que nós andamos vivendo? Hoje, por exemplo, todas as sextas-feiras nós temos as células de mulheres. Todas as sextas-feiras. E hoje eu não esperei, não iniciei a célula de mulheres, mas eu também não recebi nenhuma mensagem me lembrando que hoje era a célula de mulheres. Porque parece que eu, como pastora, tenho que ter obrigação de lembrar. Quanto que o Espírito Santo vive em mim e vive em cada um de vocês. Até os que estão nos assistindo. E os que também não estão. Então, o Senhor vem me incomodando desde cedo sobre obrigações. Nós não temos e não somos obrigados a fazer nada nessa vida. Principalmente as coisas de Deus. Mas nós somos um templo. Nós somos o templo vivo do Senhor. Nós somos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença de Deus, uma igreja que está na presença de Deus, uma igreja que externa a presença de Deus. Nós somos o templo. E o Senhor veio falando para mim de obrigação. Nós não temos obrigações de nada. Nós temos obrigação com os nossos afazeres. Mas para Deus nós não temos obrigações. Para Deus a gente tem necessidade. O que é necessidade? Se nós alimentarmos o nosso corpo, a gente tem necessidade de tomar café da manhã, de almoçar, de jantar. Temos essa necessidade. E da mesma forma que o nosso corpo físico tem a necessidade de se alimentar, o nosso corpo espiritual também tem. Porque o Senhor fala pra gente que nós somos
carne, alma, que é o nosso entendimento, e espírito. Se o nosso espírito não se alimenta, nós ficamos fracos. E quando nós ficamos fracos, nós ficamos sem visão. E se a gente faz a obra de Deus, se a gente tem um compromisso de ir para a igreja, de participar de célula, de subir a monte, se a gente usa isso como obrigação, nós se tornamos fracos. Mas o que eu tenho para falar com você é que você tem necessidade, o teu corpo ele tem necessidade. Da mesma forma que ele tem necessidade de adorar, ele tem necessidade de se alimentar com as coisas de Deus. O teu corpo tem essa necessidade. O teu espírito precisa se alimentar das coisas de Deus. O teu espírito precisa estar conectado às coisas de Deus. Porque se o seu espírito não estiver conectado com as coisas do alto, meu amigo, minha amiga, você está fracassado. Você está fracassado. Você está doente. Você está caído. Então, o seu espírito tem necessidade. E Deus não quer que ninguém faça nada por obrigação. Mas Deus quer que todos façam por amor a Ele. Por entender e por amar as coisas dEle. Por amar as coisas, por amar fazer a obra dele, por amar cuidar de pessoas, por amar de louvar a ele, por amar de participar das coisas dele, por amar de participar das coisas que vêm dele, sobre as células na igreja, sobre os cultos. Deus, ele é amor. E o meu corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, tem necessidade de se conectar com ele. Eu vou ler aqui a palavra, vou abrir em Filipenses. E peço para os irmãos que estiverem vendo esse vídeo que abrem Filipenses, capítulo 2. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, que você é a luz do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aqui em Filipenses, o Senhor está nos atentando. Que, assim como sempre obedecestes, mas não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência. O Senhor, quando ele acendeu o céu, ele deixou na terra o Espírito Santo de Deus, para nos consolar. O Senhor Jesus subiu, está sentado à destra do Pai, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo está dentro de você. E o Senhor falou, fazer a vontade dele, agora na ausência dele. Porque Deus é o que opera em vós, o querer como o efetuar,
segundo a sua vontade. Deus é que opera na nossa vida. Deus é que opera na sua vida. Mas como que Deus vai operar se nem as coisas de Deus eu consigo fazer com amor? Eu faço por obrigação. Quando eu faço por obrigação, quando eu deixo de fazer, quando eu faço por obrigação, Deus não tem como operar. Deus só opera naqueles que estão adorando o Espírito e verdade, que estão buscando Ele, que estão na presença dEle, que estão se alimentando dEle, que estão com compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com você, comigo, se eu tiver compromisso com Ele. Deus só tem para dar aqueles que são obedientes a Ele. Deus falou, muito mais na ausência dele. Deus opera muito mais para aqueles que estão na presença dele, obediente a eles. Quanto tempo o povo demorou para chegar à terra prometida? 40 anos andando em círculos. 40 anos de desobediência a Deus. 40 anos no deserto. Um trajeto que demorava 40 dias, mais ou menos, para chegar à terra prometida. E muitos não alcançaram a terra prometida. Mas por que não alcançaram a terra prometida? Porque desobedeceram. Porque foram desobedientes. Porque talvez estava ali por obrigação. Nós não temos obrigação de fazer a obra de Deus. Nós não temos obrigação de bater ponto. Nós não temos obrigação de bater ponto porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos a necessidade. A necessidade. A gente tem necessidade de se alimentar. Mas a gente tem necessidade maior de alimentar o nosso espírito. Não tem como viver da maneira que estamos. Não tem como fazer a obra da maneira que estamos. Devemos sim alimentar o nosso espírito. Devemos sim ter compromisso com as coisas de Deus. Devemos sim fazer muito mais para Deus do que às vezes imaginamos, do que às vezes fazemos. Vou estar lendo aqui em Lucas 11. Célula de hoje abençoada. Lucas 11, capítulo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pediram. Deus dá o Espírito Santo a quem? Aqueles que lhe o pediram. Deus não invade nenhum lugar. Deus fala assim, ele bate na porta e se você deixar ele entrar, ali eu farei morada. Então ele bate na porta e se você deixar ele entrar, ali eu fazer morada. Mas aí bate na tua porta o desespero, você deixa entrar. Bate na tua porta a dívida, você deixa entrar. Bate na tua porta a enfermidade, você deixa entrar. Bate na tua porta o relacionamento conjugal conturbado, você deixa entrar. Bate na tua porta o agiota, você deixa entrar. Tudo que é de ruim bate na tua porta, você deixa entrar. Mas esquece que se você buscar e se você pedir o Espírito Santo de Deus, ele faz morada. E quando ele faz morada, quando você deixa o Espírito Santo de Deus caminhar com você, você não está sozinha. Não é mais um carro desgovernado. O carro não precisa de um motorista? Ou ele dirige sozinho? Ou você liga a ele com controle remoto e ele vai dirigir sozinho? Não. O carro ele precisa de um motorista. A mesma coisa é o Senhor. Você precisa deixar que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida.
O Senhor fala na palavra dele, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a pessoa quer buscar. Primeiro, a bênção, mas esquece de estar na presença do abençoador. Quer buscar as finanças e esquece de estar na presença do abençoador. Deus amado, amada, precisa fazer por você. Ele precisa fazer por você. Mas ele só vai fazer se você deixar. Ele só... Pensa agora, faz uma reflexão na sua vida. Faz uma reflexão. Passa igual um filme, te examina. O Senhor falou, examine-se o homem a si mesmo. Começa a examinar aí agora. Começa a examinar. Vê o que está faltando você fazer para o Senhor. Vê o que falta. Começa a desanimar. Examina as suas atitudes dessa semana. Hoje são sexta-feira. A semana começou segunda. Começa a examinar. O que você tem feito? O que você tem feito? Você tem sido a igreja? Você tem sido a Bíblia que muitos querem ler? O que você tem feito para o Senhor? Você tem feito obrigação ou você tem feito por amor a Ele? Você tem feito porque um patrão mandou em você ou você tem feito por amor a Ele? O que você tem feito? Hoje são sexta-feira. A semana se iniciou domingo. O que você tem feito? Faça uma lista agora, uma reflexão. Não espere a pessoa que está ao teu lado te examinar. Examine agora. Começa a te examinar. Começa a esquadrinhar seu coração. O que eu fiz de bom essa semana? Eu fiz de bom, eu só alimentei a mim mesmo? O que eu fiz de bom? Eu só saciei o meu ego? Eu só me olhei no espelho, eu só tirei uma selfie? Eu só disse que eu estou bonita? Eu só botei a melhor roupa, o melhor sapato? O que eu fiz essa semana? O que eu fiz essa semana? Eu dei um abraço em alguém? Eu falei com uma pessoa, Jesus te ama? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, dizendo você é importante para Deus? Continua buscando? Continua a tua força? Eu busquei o Senhor, li a palavra? Ou eu esperei o pastor me dar a palavra para eu ler? Eu li a palavra essa semana? Ou eu esperei a pastora me dar a palavra para eu ler? Faça uma reflexão. O que você tem feito para Deus? Você tem feito amor ou tem feito obrigação? Tu tem feito amor ou tu tem feito obrigação? Deus não quer obrigação de ninguém. Deus, ele é educado. Ele é educado. Ele não invade nenhum lugar. Ele não invade nenhum lugar. Se você deixar ele entrar, ele faz morada. Se você deixar ele agir, ele vai agir. Se você deixar ele te direcionar, o teu carro não vai andar mais desgovernado. Não vai. Porque Deus, ele é amor. Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor e ele te ama. Mas ele não quer mais que você faça nada por obrigação. Obrigação não. Amor sim. O Senhor, quando acendeu o céu, ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus. E ele deixou o Espírito Santo de Deus para fazer morada em você. Isso significa se alimente do Espírito. Viva no Espírito. Tenha o Espírito de Deus até na unha. Do alto da tua cabeça até a planta dos pés. Mas ter o Espírito de Deus é você ter atitude para com Deus. Atitude. Como é que eu vou? O Senhor fala para eu poder amar o meu irmão. Vou amar o meu irmão, mas eu vou ter atitude de amor. Deus requer atitude. Minha e sua. Minha e sua. Deus requer uma atitude. Deus requer uma dedicação maior para a obra dele.
O Senhor fala na palavra dele que a seara é grande. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Olha aí. Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos chamando a atenção. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem pegar na obra de Deus. Poucos são aqueles que querem, trabalhar para o Senhor. Poucos são aqueles que entendem o ministério que Deus colocou sobre suas mãos. Mas ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você fazer a diferença. Ainda está em tempo de você ser um homem e uma mulher de Deus que faça as coisas sem obrigação. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você ser uma Bíblia que muitos queiram ler. Ainda está em tempo de você receber uma exortação e não achar que é julgamento. Ainda está em tempo de você ser amigo e amiga do Espírito Santo de Deus. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser sua amiga. Amada, ele quer ser seu amigo. O Espírito Santo de Deus. Ainda está em tempo de você olhar as coisas com bons olhos. Às vezes são os nossos olhos. Às vezes são os nossos olhos. Às vezes são aquele abraço. Às vezes são aquele... Às vezes é honra. Às vezes o que você tem que fazer é honrar. Eu conto um testemunho meu. Já passei por alguns ministérios antes de Deus conceder a oportunidade de estarmos à frente de um. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi honrar. Faça com as pessoas aquilo que você queira que eles façam com você. Mas não por obrigação. Nada na vida tem que ser por obrigação. Quando é obrigação, não é do coração. Quando tem obrigação, não é coração. Não tente ser, às vezes, aquilo que você não é. Peça o Espírito Santo para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Peça o Espírito Santo para você amar mais. Para você abraçar mais. Peça o Espírito Santo porque Ele te dá. O Senhor disse: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, se você pedir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, Ele faz morada. Olha que coisa linda. Ele faz morada. Ele faz morada na minha vida, faz morada na sua vida. Sem obrigação. Então, essa é um pouco da nossa célula de hoje. O tema da nossa célula seria realmente obrigação ou amor. Você vive por obrigação ou você vive por amor a Deus? Você faz as coisas por obrigação ou você faz as coisas por amor a Deus? E um dos maiores mandamentos que o Senhor deixou para nossas vidas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. E quando você faz com amor, você transforma esse amor em atitude. Mas, pastora, qual atitude que eu devo ter? Fale com o Espírito Santo, que ele vai dizer. Pastora, qual atitude? Fale com o Espírito Santo. Seja amiga do Espírito Santo. E ele vai te dizer qual é a sua atitude. O que o seu amor pode transformar em atitude. Por isso é que você vê muitas pessoas sem que a promessa se cumpra. Muitas pessoas que estão 10 anos, 20 anos, esperando promessas se cumprirem. Porque ainda não entenderam que nada é por obrigação, mas é por amor a Deus. Por amor a Deus. E por entendimento.
porque o povo perece por falta de entendimento. O povo não quer ter o trabalho de buscar, mas ter o trabalho de receber pronto. O povo não quer ter o trabalho de orar, mas quer que alguém ore por você. Mas quanto à responsabilidade, está nas suas mãos. A responsabilidade de você ter uma vida espiritual bem-sucedida com Deus, de você ser amigo do Espírito Santo de Deus, está nas suas mãos e nas suas atitudes para com Deus. Às vezes, a resposta está na sua frente e você está buscando a resposta lá na irmã, lá na outra igreja, e lá na outra igreja, e você fica pulando de igreja em igreja, não consegue se estabilizar, não consegue ter uma cobertura espiritual. Que isso? Deus não fez, Deus não quer que você ande como um carro desgovernado, que cada hora está numa igreja, não. Ah, eu estou nessa igreja, me chateei, vou para outra, que vou para outra, que vou para outra. Deus quer organização. Organização. Você tem que ter um líder, você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém orando por você. Você tem que ter uma cobertura espiritual. Tem que ter uma cobertura espiritual. Por quê? Por que eu tenho que ter uma cobertura espiritual, pastor? Porque o reino do céu é espiritual. Tem anjos e demônios, tem guerras acontecendo que você não está vendo com os seus olhos físicos, mas elas acontecem no mundo espiritual. Mas aí como que alguém vai combater por você? Como que alguém vai estar ali te ajudando, te auxiliando, pegando na sua mão? Como? Se você fica de igreja em igreja e não sabe nem onde você vai ficar. Tem coisas que é para Deus fazer e tem coisas para você decidir. É para você decidir, para você tomar posse. Não fazer as coisas por obrigação, fazer a coisa com amor, as coisas com amor e aquilo que é certo da parte de Deus. Se você tem, isso eu estou sentindo assim, eu estou falando porque o Espírito Santo de Deus está falando para mim falar. Nossa, reta, quando ela vai subir a nave. Vamos nos unir, irmãos. Vamos nos unir para a gente poder romper e vencer. Romper e vencer. Avançar nas coisas de Deus. Ganhar almas para Jesus e pegar na mão e cuidar. Cuidar. E discipular. Não é só ganhar e ganhei e acabou, não. Porque essa pessoa que você ganha, daqui a pouco ela volta para o mundo e são mais de demônios piores do que já estava na vida dela. Discipular, cuidar, dar atenção. Até essa pessoa sair e crescer espiritualmente. Aí ela poder enfrentar as próprias guerras. Não é pegou, ganhei alma para Jesus. Ah, ganhou alma para Jesus? Cadê essa alma agora? É uma reflexão. Não é obrigação. É por amor. Quem ama, cuida. Por acaso você ganha o seu filho, você não cuida do seu filho? Quem tem filho, não cuida do filho? Aí o filho nasce, você tem aqueles cuidados quando o filho nasce. O filho engatinha, você tem que ter cuidado. Começa a andar, você tem que ter cuidado. Para não botar a boca, as coisas na boca. Cresceu, você continua tendo cuidado. Então não ganhe somente. Mas cuide. Cuide. E aqueles que foram cuidados, tem que ter amor e atitude para cuidar dos outros, de outras pessoas. E assim nós vamos estabelecendo o reino de Deus. Assim nós somos a Bíblia que muitos vão querer ler. Assim
Nós fazemos as coisas por amor, em atitude e sem obrigação. Nada por obrigação. Amém? Amém? Dá um glória aí. Vou orar agora pela sua vida. Aqueles que estão com uma enfermidade, bota a mão no corpo agora. Aqueles que querem que Deus mude a sua vida espiritual. Você vai fechar os seus olhos agora, no nome de Jesus. Aqueles que precisam tomar decisão para realmente estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu vou orar por você nessa hora também, porque precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Aqueles que estão com o casamento destruído, vou orar para você também nessa hora, para que o Espírito Santo, você se fortaleça em Cristo e o mal bata em retirada no nome de Jesus. Vou orar por você agora também. Espírito Santo de Deus. Eis aí, Senhor, essa célula online, que hoje não aconteceu com a interação dos outros irmãos. Mas o Senhor sabe, Pai, que esse tempo está marcado na história. Todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, Senhor, de 8 às 9, nós temos a nossa célula para falar do teu amor, da tua compaixão, Senhor, e para buscar a tua palavra, Deus. Mas sabemos que não fazemos nada por obrigação, Deus. Eu não quero ser isso. Eu não quero fazer as coisas por obrigação e nunca irei fazer. Mas eu faço por amor ao Senhor. Eu faço porque o meu corpo necessita de alimentar o teu Espírito Santo. Eu preciso estar conectada com o Senhor, Pai. E eu sei, Pai, que quando a gente está conectada, Pai, coisas grandiosas acontecem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para cada um que está em casa, Senhor. Cada um que está vendo esse vídeo, que está vendo essa transmissão, Pai, pelo YouTube no canal da igreja, Pai. Que sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. E aqueles, Pai, que precisam tomar um choque de realidade, porque precisa trabalhar para Deus, Senhor. Porque precisa estar de pé, porque precisa se curar, Pai. Precisa fortalecer a vida espiritual, Pai. Que o Senhor venha tocar agora de maneira grandiosa e poderosa, Pai. No coração, na mente, Pai. Aqueles que estão com enfermidade, Pai, que sejam tocados agora em nome de Jesus. Sai todo mal. Sai agora. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Ele toca onde ninguém pode tocar. É Becandrabassumerdai. Então, em nome de Jesus, sai a enfermidade agora. Sai. Eu te dou uma ordem. Enfermidade, existe um nome acima de todos os nomes. E você sai agora desse corpo no nome de Jesus. Deus, toma os casamentos, toma os lares, Senhor. Toma as crianças, Pai. Toma, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fortaleça cada pai, cada mãe, Senhor. Fortaleça cada casa, Pai. E, Pai, que isso venha transformar cada vez mais a vida do espiritual dos seus filhos, Pai, e dos seus servos, Pai. E aqueles que não te conhecem, Senhor, que venham, Pai, a querer te conhecer, Pai. A querer, Pai, a entender, Pai, que o Senhor é amor e que não existe nada nesse mundo, Pai, maior do que o Senhor, Pai. Que a tua presença, Pai, e que assim queremos estar, sempre, 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 Pai. Sejam abençoados agora, em nome de Jesus, Pai. Sejam libertos em nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus e sejam fortalecidos espiritualmente pelo nome de Jesus, Pai. Assim eu já te oro, Pai. Já te agradeço, Pai. E louvo a Deus, Pai, por estar, Pai, servindo, Pai, a Deus, Pai. Juntamente, Pai, com meu esposo, pastor Anderson, na igreja, comunidade cristã, Jesus é vida, Pai. E entendendo, Pai, que nós somos templo e morada do Teu Espírito, Pai. E entendendo que nós somos amigos do Espírito Santo, Pai. E entendendo, Pai, que iremos romper, Pai. E ganhar e discipular, Pai. Almas para o Teu reino, Pai. Assim eu te oro, Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém.